Fala, minhas gatas! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empoderadas. E hoje temos uma convidada muito especial, gratidão, Kim, por ter você aqui com a gente. Lutamos tanto, né? Adiamos e hoje sim estamos aqui. Gratidão pela tua presença. E hoje quero que você conte um pouquinho mais de quem é a Kimberly na área da educação. Então, Ero, boa noite, tudo bem? Nem parece que a gente ficou horas ali conversando, né? É verdade. Gratidão, né? Gratidão da minha parte também por estar aqui. Teu projeto muito bacana também. E, assim, show de bola. Meu primeiro podcast, tô um pouquinho nervosa. Vai ser um sucesso, amiga. Mas é isso aí, que seja pra inspirar outras pessoas, né? Com certeza, e vai servir. É. Então, quem é a Kim na educação? Nossa, meu Deus, tem muita história, né, pra contar, né? A gente fica pensando aonde que a gente começa. Né? É sempre assim. Exatamente. A Kim foi aquela menina novinha que saiu, né, com 16 anos sabendo que ia pra área da educação, mas não sabia de que forma iria entrar na área da educação, né? Na época eu tava indecisa aí entre artes visuais e pedagogia, acabei fazendo pedagogia, depois fui para artes visuais, enfim. E a vida foi dando um rumo, né? Conheci os meus antigos sócios, que nós tivemos uma escola no município de Criciúma na época, e hoje nós estamos aí com o Centro Educacional Davi em Morro da Fumaça, vem tendo, né, um grande avanço e estamos crescendo cada vez mais. Pensando... E de onde é que surgiu essa vontade de trabalhar? Essa força de cuidar de alunos, ter ali a direção de posicionamento na área da educação? Eu costumo dizer que eu meio que já nasci com isso, assim. Tanto é que quando eu saí do ensino médio eu tinha certeza que eu ia para a área da educação. Com esse instinto. Então, eu sabia que eu ia para a área da educação. Não sabia em qual área da educação eu ia. Mas que eu ia. Então, assim, amo, sabe? Sempre me identifiquei com crianças, né? Quem me conhece sabe, desde a minha infância, eu já queria cuidar de outras crianças. O pessoal ainda da família falava, Kim, que engraçado, né? Uma criança cuidando de outra, mas isso era meu, sabe? O instinto de mãe que a gente tem, né? De cuidado. Era natural, assim. É bem gostoso. E era bem gostoso, bem prazeroso pra mim, né? Estar com crianças e acompanhar o desenvolvimento delas. Eu já gostava, né? De querer saber o que elas iam fazer, de que forma, né, elas estavam ali. É isso, assim. Nunca passou pela tua cabeça de cursar outra profissão, né? Sempre foi essa. Sim, na verdade, já tive outras áreas, mas dentro da educação, não fugindo da educação, né? E aí, como eu te falei, fui para pedagogia, depois fiz pedagogia, depois fui para artes visuais, sempre voltada para a educação. As minhas especializações também são para a área da educação, né? E quais são as tuas histórias mais, como é que eu posso falar? As tuas histórias que tu mais gosta dentro da área da educação? A que mais te marcou? A que mais me marcou foi o período em que nós fomos para um município totalmente desconhecido, abrir uma escola na época. E lá, nossa, eu tinha 17 anos. Abri uma escola com 17 anos. Abri uma escola com 17 anos. Na época, o pessoal até perguntava assim, meu Deus, os meus sócios, pra te ter uma noção... Sim, porque é muito nova. Eu falei, olha, vocês vão ter que esperar um tempo pra gente registrar a empresa juntos, porque o negócio é o seguinte, tem 17 anos. Eles, o quê? Foi mais ou menos assim. E ali tudo começou a acontecer, sabe? Eu fiquei muito tempo como estagiária, logo eu já fui entrando, meu instinto empreendedor prevaleceu. Mas é bom quando a gente tem essa força de vontade cedo. É um processo maravilhoso onde a gente vai descobrindo a nossa trajetória, o nosso propósito. Porque a gente não vai atrás, a gente não fica querendo saber qual é o nosso propósito. A gente vai viver de propósitos. Sim. Ainda mais que tu iniciou cedo, a gente tem essa força de empreender, essa força de querer mais e mais. Não é como se fosse uma sede, mas é uma vontade de compartilhar conhecimentos, de querer evoluir pessoas através da nossa história. Com certeza. Isso mesmo. E por isso que eu digo, né? As pessoas, elas têm que acreditar em si. Porque na época, eu lembro que eu pensava, meu Deus, será que eu sou capaz? Eu tenho 17 anos. E muitas pessoas falaram, quem vai? Tu é capaz? Tu tem esse potencial? Porque muitas vezes
por ser nova, a gente não acredita, né? No nosso potencial, né? As a gente pessoas têm medo. Será mesmo que ela vai conseguir? Exatamente. E aí, assim, muitas delas não têm, talvez, o privilégio de ter alguém na família que instigue, né? Isso. Eu tive esse privilégio, né? Meu pai foi um das pessoas que falaram, vai, empreende mesmo. Meu pai sempre foi empreendedor, então ele teve esse... E é linda essa tua atitude de empreender desde cedo. Sim. Foi algo instintivo mesmo, né? Sim, com certeza. É porque antigamente, quando tu tinha 17 anos, a gente não tava no auge da internet, né? Não. Não, né? E era muito mais difícil, Cheguei no município de Criciúma, meu Deus, assim, eu digo, a escola se chama hoje Centro Educacional Davi, até muitas pessoas perguntam, por conta do Davizinho da Bíblia, não sei se tu conhece a história. Davi, ninguém acreditava nele, ele foi lá e matou os gigantes, né? Matou o gigante, conseguiu, né? E virou rei naquela época. E o nome, ele significa isso, porque quando nós chegamos lá no município, era ao redor de muitas escolas que já estavam lá há 20, 30, 70 anos. Então, como que vai dar certo isso? O império do zero. Exatamente. E sem as redes sociais, sem a internet, né? Que é algo que a gente tem a nosso favor hoje, né? Hoje é o nosso favor, mas antigamente não era assim. Exatamente. Hoje em dia a gente ainda fala, nossa, como é difícil crescer. Não. Como que eu vou evoluir o meu negócio? E a gente tem uma plataforma gratuita pra gente fazer isso. Exatamente. Eu vejo, assim, falta de coragem de muitas pessoas, né? É isso. As pessoas, elas não acreditam, assim, que são capazes. E eu digo, assim, tem que ir pra depois conhecer, né? Como a gente tava falando aqui, se a gente deixar tudo perfeito pra depois procurar fazer as coisas, às vezes a gente fica uma vida toda e não faz nada, né? Então a gente vai indo, vai conhecendo, vai se aprimorando, vai estudando, vai entendendo. Com certeza, né? Um processo de autoconhecimento. Exato. Como é que foi ter esse processo? Tu iniciou sem, assim, fazer mentoria, ter mais autoconhecimento? Ou chegou no momento exato que tu falou, não, eu preciso aprender sobre mais áreas, ter mais conhecimento em tais coisas? Então, Ero, o que acontece? Eu fui uma pessoa que eu procurei entender sobre os bloqueios. Porque, assim, como eu tinha catarata congênita na minha infância, Que é isso? Um problema no olho, hereditário. E aí eu tinha 18 graus de falta de vista. Meu Deus. Então, assim, o que acontece? Os profissionais na época não entendiam. E aí eu sofri um bloqueio, que é bloqueio de aprendizagem. Sim. Que é aquele negócio que a gente acha que não é capaz, acha que não consegue. Então, eu fui procurar entender os bloqueios. Pra me entender. Porque eu sabia que eu era capaz. Só que eu era bloqueada. Tinha um instinto que eu não vou conseguir. Isso mesmo. Então, a partir do momento que eu entendi esses bloqueios e eu fui atrás pra me desbloquear, nossa, aí o negócio fluiu, né? Porque assim, eu amo ler, eu amo conhecimento, eu amo tudo que sempre fui assim, é da minha área. Nossa, eu fico ali horas lendo, estudando, tentando entender. Só que foi uma luta contra mim mesma. Porque como eu tinha esse bloqueio de aprendizagem, então... É um processo bem complicado. É um processo, assim, que tu tem que se entender. Sim. Hoje, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, eu diria assim, investem em autoconhecimento. Se conheçam os bloqueios que você tem, façam uma viagem para dentro de si. Porque muitas vezes a gente fica olhando para fora e aquela velha história, né? Quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda. Então, quando a gente começa a entender o nosso interior, a entender quem nós somos, né, e o que nós temos de capacidade, meu Deus, não tem bloqueio para suportar isso. A vida flui. A vida flui. Porque eu vejo isso, a necessidade que as pessoas têm de se reconectar consigo mesma, Sim. tá? Não somente a gente, é porque a gente já passou por esse processo. Mas a gente nota, assim, ao nosso redor, nossa, como aquela pessoa, ela ia evoluir tanto se ela se conectasse com si mesma. Eu sinto essa falta de necessidade em tais pessoas. Sim. Porque a gente já passou por tais processos, é que nem hoje eu tava comentando, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Sim. Porque a gente fala as coisas assim, é uma opinião construtiva que a gente dá, né? A favor de outras pessoas. Não é opiniões desconstrutivas. Gente, eu aprendi isso hoje. A gente quer ajudar, mas muitas das pessoas, elas não querem ser ajudadas. Ter bloqueios, assim, naturalmente, quase todas as pessoas têm, né? E é muito complicado a gente ter
e não querer, sabe? Quando a gente... É que nem você teve dificuldade porque tu já tinha esse bloqueio e se subestimava que não ia poder. Que tu não tinha o poder nas mãos, sabendo que você tinha e muito mais do que você imaginava. Oiro, e o legal é que assim, ó, quando a gente começa a entender dos bloqueios, a gente vê que é algo que não é tão simples, mas que se tu entende, flui. Por exemplo, o bloqueio. Eu tinha bloqueio de aprendizagem, mas tu sabe quantos bloqueios, em média, a gente pode ter? Entre 200 a 300 bloqueios. Sim. Então, tu imagina. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, é assim, tu entra num caminho que não tem mais volta, tu quer desvendar tudo. Tu quer desvendar tudo, tu quer se entender, tu quer entender os teus processos, sabe? Semana passada nós tivemos uma imersão na escola e a gente conversou sobre a questão do poder do inconsciente também. Então, assim, que muitas pessoas, elas agem pelo inconsciente, né? A gente tem aí 95% a gente age pelo inconsciente e 5% pelo consciente. Nossa! Exatamente. Então, quando tu começa a entender isso... Quando a gente vê os números, né? Nossa. É chocante, né? É verdade? É. Eu ia até te falar que na terapia que a gente faz, eu sempre durmo no final, né? Eu sempre queria saber o porquê que eu sempre durmo no final. Mas ela fica conversando com o meu inconsciente. E é tão surreal fazer terapia... Porque no momento que a gente tá ali, eu sempre fiz terapia por hipnose, ela só estala os dedos e a gente vive o nosso inconsciente. Sim. Eu não quero imaginar aquela imagem, mas eu já tô imaginando ela. Sim. Então, assim, a porcentagem que tu fala, eu vejo, se eu já passei por isso, imagino tanto de pessoa que não passa. Exato. Porque tem vezes, assim, também que a gente... Não sei se isso acontece com muitas pessoas, né? Eu já li na internet, mas também não sei falar como é que é o nome. Que a gente já viu passar essa cena. Dizem que a nossa déjà alma... vu, algumas pessoas chamam. Isso, diz que a nossa alma já saiu do nosso corpo e já reviveu outras cenas. Esse é o nosso inconsciente e isso acontece com muitas e muitas pessoas, tá? E por que das Inspirações de Kim? Então, Inspirações de Kim surgiu porque muitas pessoas falavam que eu era inspiração. E depois que eu comecei ir a fundo nessa questão do autoconhecimento, eu vi que realmente, meu Deus, eu tinha muita coisa pra desbravar ainda, sabe? Com certeza, é uma história imensa. E aí o pessoal falava assim, Kim, tu me inspira, né? Tu me inspira. E aí eu disse, então eu vou abrir o Inspirações de Kim. É um projeto novo, mas que o maior intuito é incentivar e motivar as outras pessoas. E inspirar, claro, né? Inspirar a ser melhores, a ser empreendedores. Ali a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre empoderamento feminino, a gente fala sobre desenvolvimento humano. Iniciei o projeto agora, tô ainda organizando o meu tempo para focar ali, né? Alguns dias da semana, mas ainda não tô focada 100%. Comecei esse ano, iniciei esse ano, né? É maravilhoso ali tua página, tá? Pode ter certeza que tu motiva muitas mulheres através dali. Tu trabalha mais com mulheres? Eu me identifico mais com mulheres, mas ali a gente tem homens também que assistem, acompanham, né, a minha página. E é algo novo, mas com projetos grandes. E qual é a maior dúvida que o teu público tem? Dúvida? Então, pra te confessar, eu não abri muita caixinha de pergunta ali ainda. Como eu te falei, eu iniciei esse projeto início desse ano. Mas, assim, o que as pessoas comentam e perguntam muito é sobre espiritualidade. Porque eu falo muito sobre isso ali também. E aí, como eu sou uma pessoa bem sensível, tenho, né, essas questões de conexões e tal, eu falo muito sobre isso. E aí eu acredito que as dúvidas surgiram mais sobre isso. Tu acha que trabalhar com espiritualidade dentro do empreendedorismo, ele muda totalmente o nosso ramo de trabalho? O nosso jeito, o nosso posicionamento de trabalhar? Com certeza. Porque a gente começa a entender a vida e ver a vida com outros olhos. Tu começa a ter mais sentido até, sabe? Tudo faz sentido quando tu começa a entender sobre esse lado espiritual. Porque aí tu começa a sentir as coisas, tu começa a entender que a vida são conexões, que as pessoas não chegam por acaso. Por exemplo, nós estarmos aqui hoje não é um acaso. Com certeza que não. Eu não acredito nisso.
Foi uma conexão que a gente teve, né? Uhum. Que eu acho que nunca flui se não tem conexão. Exatamente. Não flui. Sim. Assim, não é muito, não fui com a tua cara, não fui com isso, não fui com aquilo. É porque a gente não teve uma conexão que bateu com o nosso santo, sabe? Então, foi totalmente o oposto com a gente, que a gente já chegou, já foi conversando sobre tudo. Sim, parece assim que a gente já se conhece há muito tempo, né? Inclusive, o podcast, ele é pra isso. Pra gente chegar a se sentir à vontade, conversar, desfrutar disso. E eu tô super à vontade aqui hoje. A gente chega com aquele nervosinho lá na barriga, mas é natural. E como Na verdade, organizando as ideias, né? Porque são tantas coisas que aí tu tem que ser um bom contador de histórias, né? Não, é que a gente chega e a gente quer contar tudo. Exato. A gente quer falar, não, eu tenho que contar isso, contar aquilo, contar aquilo. Mas fica muita coisa emboroçada, porque a gente realmente, empreendedor, a gente já passou por muita coisa. E por isso que eu digo, assim, a gente tem que ser um bom contador de histórias. Não contar história pra boi dormir, como diz. Não é isso. Mas eu digo porque, assim, ó, tu pode ter uma história linda, maravilhosa nas tuas mãos, mas se tu não souber contar, ela se torna chata. Então, eu fiquei um pouco assim no início do pod aqui, que eu disse, ai meu Deus, e agora eu vou contar lá e tal, não sei de que forma eu vou poder inspirar as pessoas que vão estar ouvindo. Então, eu queria contar coisinhas curtas, mas que fossem realmente inspirar as pessoas, né? Que esse é o maior objetivo da gente estar aqui, né? Sim, com certeza. E assim, a tua história inspira muitas pessoas, porque desde cedo empreender não é fácil. Sim. Porque tu teve uma trajetória de vida, aliás, eu falo na trajetória de vida. Tu teve uma trajetória de vida bem complicada, assim. Sim. Empreender com 17 anos não é fácil. Sim. Foi muito dificultoso, assim, para você iniciar todos esses teus projetos? Assim, fácil não é, né, Iro? A gente não pode falar pra pessoa, não, vai lá, vai empreender, que vai ser 100% fácil. Não, a persistência... Pensasse em desistir? Pensei várias vezes. Muitas vezes. Pensei em fechar tudo, pegar minha bolsa e ir embora, assim. Mas depois eu ia, arejava a cabeça, eu via, não, realmente é um propósito. Olha, eu vou te dizer que em alguns momentos da minha vida, eu acho que algo maior fez com que eu não desistisse. É isso que eu tenho pra dizer, assim, porque várias vezes a gente pensou. A gente pensa em desistir, é normal, né? Falar que tudo é mil maravilha, que ninguém pensa em desistir, é historinha pra boi dormir, literalmente, né? Ainda mais ali no mundo que a gente tá, não é assim, é difícil, nem sempre a gente tá bem, e ainda mais você, todo dia tem que estar legal, né? Sim, porque como tu é diretora da escola, né? Sim. Então você coordena uma escola todos os dias, então tem que estar feliz, com um sorrisão no rosto. É isso aí. E a gente tem os nossos momentos difíceis, e é normal a gente ter, né? Altos e baixos, a gente é ser humano, né? Carne e osso. Então a gente tem sentimentos. O negócio é trabalhar as emoções, né? É a inteligência emocional, que a gente chama. Depois que tu trabalha as emoções, pronto. Que aí tu não fica a flor da pele. Para ti a inteligência emocional? Foi. Bloqueio de emoção aí tem vários, né? Chegar e começar a chorar? Então, não saber se posicionar? Não, eu acho que posicionamento foi algo que mesmo eu nervosa, eu ia, sabe? Eu ia, assim, eu digo hoje pra minha terapeuta, né? Eu ia com as correntes nas costas, mas eu ia, né? Eu não largava o osso, assim. Mas a minha maior dificuldade foi a ansiedade, né? Eu fiz um tratamento recente, muita ansiedade, e aí eu fui a fundo descobrir essa ansiedade. Ela era por conta de traumas até da infância, né? Por exemplo, eu tava falando ali, bloqueio de aprendizagem, né? Por quê? Porque lá na minha infância, quando eu fui apresentar um trabalho que eu não enxergava, a professora falou, vai, guria, vai que tu consegue sim, tipo... Sabe? Situações assim... Isso te bloqueou? Com certeza. Isso gera um bloqueio pra vida toda. E aí, se a pessoa não ir lá a fundo nesse bloqueio e desbloquear, ela não consegue mais se desenvolver. E a gente fala muito sobre isso na escola, porque assim, as pessoas precisam saber disso, né? Porque como a gente age aí... Assim, atualmente, a ansiedade, a gente se conhece quando a gente tem. Mas... antigamente a gente não conhecia. Exato. E hoje em dia, como tu coordena uma escola, é interessante tu citar esse tipo de ansiedade. Eu vejo a necessidade, sabe? Sim. Porque muitas vezes tem crianças que têm ansiedade e não sabem que tem. E quando a gente vai tratar lá, quando a gente já tá grande, é bem mais complicado, Com sabe? certeza. Eu tô fazendo uma terapia aí pra combater essa ansiedade. Ainda estou no meio dessa terapia, inclusive. Porque, assim, foram 26 anos o meu corpo tendo ansiedade. Aí tu começa a estudar... Gente do céu, sério? Sério. Como Aí tu começa a estudar e entender que a ansiedade, ela inicia onde? Na gestação. A minha mãe, ela engravidou com 15 anos.
Então, é da gestação, tudo que ela come, o bebê não só pega os nutrientes, como pega as emoções. Então, é dali até os 2 anos de idade. Né? E tu sugasse tudo. Todos nós. Não sou eu. Mas é verdade. Eu não sabia. Todos Eu nós. pensava que ansiedade... Eu tinha ansiedade, eu ainda tenho, né? Mas eu consigo controlar. Eu pensava que a ansiedade tinha vindo de alguma sequela que eu tive em algum momento, sabe? Sim. Um momento ali que eu não era a pessoa que eu sou hoje, então... Teve um período, eu acho que eu fiquei uns 2 anos ali com ansiedade. Eu não sei como é que tu aguentou 25 anos com ansiedade. Não sei, sinceramente. Eu queria saber... 26, Zero. 26. Eu queria saber como é que tu aguentasse 26 anos com ansiedade. Eu acho que eu fiquei 1 ano e meio com ansiedade ativa, assim. E era direto, choro. Eu não aguentei. Eu fui obrigada, assim, a buscar ajuda. Sim. Como foi o teu processo de ansiedade? Então, na verdade, eu meio que me enganava. Por conta, aí a gente volta no inconsciente. Porque o inconsciente, ele não quer que tu vá lá nas tuas feridas e trabalhe os teus traumas. Porque é meio que assim, uma proteção, né? Teu cérebro quer proteger aquilo que te doeu muito. O bloqueio de aprendizagem, né? Que é o que a gente estava falando agora. Ele não quer voltar lá naquela cena que eu passei vergonha, medo, que eu fiquei tremendo quando um professor falou aquilo ali na frente de todos. Então, o que acontece? Ele meio que camufla. Só que quando a gente vai se conhecendo, é por isso que eu falo, o propósito de ir na questão do autoconhecimento é tu entender isso, entender a maquininha que tu é. Que eu digo que a gente é um avatar. A gente é uma máquina. A gente é um avatarzinho, Sim. Né? Então, a gente tem que se entender, assim. E a questão dos bloqueios, tu tem que ir a fundo para te captar o que precisa ser, né, transmutado, que a gente chama, e aí tu consegue se desenvolver cada vez mais. Com certeza, né? Eu acho bem essencial. Porque se todo mundo soubesse, nossa, eu tenho esse problema, eu sou obrigada a me tratar, nosso mundo seria totalmente diferente. Exatamente. E eu acho que, assim, o posicionamento das pessoas em relação a isso não é doença, isso não é aquilo, isso realmente é. A partir do momento que a gente entende, daí sim ela passa a não ser uma doença. Sim. E qual é o teu objetivo hoje no mundo empreendedor? Meu Deus, eu tenho vários. Conte-nos. Então, são vários, assim. Hoje a gente tá trabalhando aí primeiro na estruturação fixa da nossa instituição hoje, lá no nosso município. Mas a gente tá aí com vários projetos para levar a franquia do Centro Educacional Davi para o Brasil. E, claro, trabalhando também dentro do Inspirações de Kim, que é aliado com aquilo, né, com a área da educação. E eu acho que é isso, assim, são vários objetivos, né? Um deles, o maior deles pode-se dizer que é esse, exatamente. E se hoje inspirar pessoas, com né? Com certeza, né? Eu acho que é um incentivo, assim, de mulheres empreendedoras como você, é inspirar outras. A gente tem o poder, mas tem muitas pessoas que não querem ir, né? E é muito, assim, maravilhoso, muita gratidão, assim, pelo poder que tu tem em querer compartilhar isso com a gente hoje, tá? Que bom. Se você hoje estivesse sentada, vamos lá para a última fase. Sentada com alguém que é nova e queria começar do zero. Qual é a fase que tu diria para ela? Olha, vá firme, né? Idealize os teus planos, os teus projetos e foque. Vá atrás dos seus bloqueios para se entender, porque é muito mais fácil, porque hoje eu falo isso para ti, eu tive que, como eu te falei, 26 anos para me entender que eu tinha esses bloqueios, né? Ir lá, abrir a feridinha, curar, né? Então, se alguém pode aí iniciar já curando, por que não? Eu fui mesmo com as correntes. Mais curtos, né? Exatamente. É muito mais rápido e prático, né? Claro que empreender é altos e baixos, né? Mas, assim, tem que ir. Se tem vontade, tem que ir. Por que não? Né? Por que medo? Né? Medo... Vai ser difícil, com certeza, E né? tudo que não der certo, a gente aprende. A gente amadurece, a gente evolui. Faz parte do processo, né? Todo dia a gente evolui no mundo empreendedor, com certeza. É isso aí. Gratidão pela... não, gente, tem mais perguntas. E em relação à tua família, a gente quer conhecer um pouquinho mais. Tu tem filho? Não, só um bebê pet, eu digo. Sério? O Tomzinho, o Isso aqui Tomzinho. é os cortes, tá? Não, mas eu tenho lá os meus filhos da escola. 110 crianças Quantos hoje. anos tu tem? 26. 26 anos. É sério? Sério? Eu jurava que tu tinha mais, guria. Porque tu já é diretora de uma escola. Comecei com 17, Iro. É sério? Gente, isso daqui vai ser o corte. Aham. Quantos anos você tem?
Ah, claro que não. Ai, gente, nossa. Mas então, gratidão pela tua presença, tá aqui. Eu vou cortar Obrigada, aqui. Eron. Gratidão pela tua presença. Como é que foi estar aqui hoje no nosso pod? Ai, foi maravilhoso, né? Te conhecer esse lugar, tudo maravilhoso, show. O nervosismo vale a pena, né? Vale, mas tô tranquila, tá? Fluiu, foi gostoso. Viu? Flui. Tá maravilhoso. A gente senta aqui e a gente fica nervosa, com certeza. É Tá? A isso gente aí. quer contar Deus e o mundo aqui. Mas Não olhei pra flui. câmera lá, ó. Mas flui tudo, não adianta. Quando a gente quer compartilhar momentos, Aham. porque aqui é um momento que a gente quer compartilhar, a gente, Uhum. a partir do que a gente fala, nem que seja 5 segundos, a gente quer compartilhar o que a gente falou em 5 segundos. Com certeza. Uhum. Entende? Uhum. Gratidão pela tua presença aqui, espero que você tenha gostado. Ai, obrigada, Eron, Depois amei. eu vou fazer os cortes Muito e vou mandar pra obrigada. ela. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Um beijão, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.